Quais linguagens de programação você deve focar em 2023? Quais linguagens estarão em alta e que você vai ter mais chances de conseguir ali a sua vaga ou crescer dentro da área de dados? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luan, esse é mais um vídeo do canal Data Marketing. Antes de começar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo para você não perder os próximos conteúdos. Eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar de alguma forma, então vai lá, se inscreve aí. Eu fiz uma pesquisa sobre as linguagens de programação e principalmente as linguagens de dados que estarão em alta em relação a 2023. Eu achei um estudo no Kaggle que foi realizado nos últimos 5 anos e a gente consegue ver uma tendência de algumas linguagens se estabelecendo bem no top ali das mais utilizadas. Foi realizada uma pesquisa com diversas pessoas ao redor do mundo e essa pesquisa trouxe insights bem interessantes. Então, se você quiser otimizar o seu estudo, otimizar a sua aprendizagem dentro da área de dados, acompanhe esse vídeo aqui até o final, porque a gente vai compartilhar aqui insights muito importantes, tá bom? E a gente vai para o computador agora que eu vou mostrar para você essa pesquisa na prática e vamos falar também no final desse vídeo sobre a minha percepção com relação às informações que eu vou trazer aqui, tá? Eu tô aqui no site do Kaggle e nesse site aqui, o Kaggle, ele é uma plataforma onde tem uma comunidade de cientistas de dados. Se você ainda não conhece, vale a pena você conferir. O link vai estar na descrição aqui para você conhecer um pouco mais do Kaggle também, tá? E essa pesquisa ela foi realizada nos últimos 5 anos. O ano de 2022 ainda não está completo, mas a gente vai conseguir entender, com base no padrão dos dados e no estudo que foi feito, as tendências para 2023, tá? E a minha percepção também com relação ao mercado. Eu conheço muita gente do mercado e eu converso com muita gente, então eu consigo também trazer essa percepção e juntar isso com os dados que vão estar apresentados aqui nessa pesquisa. E aqui basicamente vai ter uma descrição de que é o estudo e a gente tem algumas paletas de cores que foram utilizadas, inclusive também pode ser um padrão de documentação de projeto para vocês utilizarem, tá? Pode utilizar isso aqui como estrutura. Embora esteja em inglês, você pode utilizar ali um tradutor se você quiser entender um pouco de detalhe, mas eu vou passar com vocês aqui todo o passo a passo dessa pesquisa e quais as linguagens que estão se destacando no mercado, tá? Foi uma pesquisa realizada aqui em diversos anos com mais de 20 mil pessoas em vários países, né? Então foi 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e foi um consolidado desses dados de pesquisas que foram realizadas nesses anos, foram agrupadas e transformadas numa análise única, tá? E ficou bem legal. Então aqui, a separação entre homens e mulheres, você vê que em 2021 aqui a parcela de homens ainda é bem grande dentro da área de dados. Eu espero que cada vez mais as mulheres consigam ingressar na área. Eu tenho ajudado bastante algumas mulheres nesse sentido. A área de tecnologia e a área de dados precisa de mais mulheres, então a gente ainda tem esse gap em relação ao que foi feito de pesquisa nos anos anteriores também, né? Uma parcela muito grande. Aqui, ó, em 2021, 80% e é o mesmo patamar que a gente tinha praticamente desde 2017, tá? Além disso, também tem aqui uma distribuição por faixa de idade e a gente vê que a maioria das pessoas estão aqui entre 18 e 34 anos e é bem parecido com o público que acompanha aqui o canal também. A maioria das pessoas tem essa faixa etária, tá? Foram 60 países envolvidos nessa pesquisa, tá? E aqui a quantidade de países por ano, então na primeira pesquisa foram 46, depois 49, 52, 49, 60. E aqui a distribuição da quantidade de pessoas por país. A gente vê aqui também o Brasil, 700 pessoas, 465 em 2017, 736 em 2018, 728 em 2019, 694 em 2020 e 751 em 2021. Então, temos pessoas brasileiras ali também fornecendo esses dados, tá? Aqui tem um pouquinho da distribuição da faixa etária por país, tá? A Índia é sempre com uma população maior e muito voltada para a tecnologia, então é normal ter essa participação bem grande. E quando entra na parte aqui de qualificação acadêmica, tem inclusive uma das perguntas que as pessoas muito fazem, né? Se é preciso de faculdade e tal. Tem aqui, ó, uma parcela de 4 a 5% que vem aumentando, e aí esse aqui é um dado interessante. Se você for pegar aqui pessoas que estão na high school, que é o ensino médio, pessoas que já terminaram o ensino médio, né, tá aqui no college, tá na faculdade, tem uma parcela aqui, se a gente for somar, que vem crescendo, né, 4% em 2018, depois 4,3%, 5,6%, 6,7%. Então, cada vez mais pessoas que estão com um nível de escolaridade menor estão fazendo parte desse ambiente, né, de tecnologia e de profissionais de dados no mercado, tá? É óbvio que a realidade pode ser diferente entre países,
mas países onde a gente vai ter uma maior mão de obra qualificada, a gente tem mais concorrências e com certeza a parte de faculdade ele pode fazer diferença. Outros países onde faltam profissionais, que é o caso do Brasil, isso pode não ter tanto peso, tá? Então tem que levar isso em consideração. Anos de experiência, e aqui um dado também muito interessante, que uma das coisas que a gente precisa levar em consideração é que alguns efeitos que acontecem aqui no Brasil são efeitos que antes acontecem em outros países, em países mais desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos. Então aqui a gente tende a replicar o que acontece lá, tá? Então faz sentido a gente prestar atenção muito nesse dado aqui, porque tem um dado que diz: os anos de experiência, menos de um ano de experiência, tem 24 pessoas em 2018 e em 2021 foram 22% das pessoas. 30% está entre 1 e 3 anos de experiência, então relativamente novos, aí vamos dizer que seriam analistas plenos a sênior, né, dependendo do que for. E aqui, mais de 3 a 5 anos já seria o caso de especialista. A gente já vai vendo que quanto mais tempo, menor a participação, tá? Então chamou muito a atenção que em 2021, 2020, 2019 e 2018, profissionais de 1 a 3 anos de experiência são a maioria. Aqui também mostra um pouco da profissão, né, dos participantes, e aqui tem cientistas de dados, estudantes, a maioria é estudante, então você vê que são pessoas que ainda não ingressaram de fato no mercado. Alguma distribuição aqui entre idade, gênero, a educação, né, a graduação, o trabalho, se é estudante ou se trabalha de fato e qual é o cargo. A gente consegue ver como que está a migração de cada um deles e os anos de experiência também. Esse gráfico aqui ele é um pouco complexo, eu não gosto muito dele, porque ele não consegue mostrar de cara ali um resultado, mas ele pode ser interessante se você quiser uma coisa um pouco mais detalhada. E agora falando das linguagens de programação, que é o tema principal desse vídeo, tá? Eu vou trazer aqui primeiro os dados de 2018 e 2019. A gente tinha lá em 2018 o Python liderando 65% e o SQL depois com 34%, tá? E depois chegava o R, C++, Java e por aí vai. Aqui está contido linguagem de programação de desenvolvimento mobile e site também. E as linguagens de programação que a gente utiliza nos dados, porque a SQL ele é uma linguagem de programação, o Python, por mais que você consiga utilizar para desenvolver site, também é uma linguagem de programação onde você vai fazer análise de dados. Então aqui é tudo uma coisa só, tá? A gente vê que em 2019 o panorama não mudou muito, então o SQL continua aqui em 33%. E 65%, tá? Mas aqui embaixo a gente já começa a ver alguns movimentos de mudança. Por exemplo, a linguagem R saindo de 28% para 23%, e o Java e o C++ ganhando um pouco mais de participação aqui, tá? E se a gente for olhar para 2020 e 2021 e traçar uma expectativa para 2023 e também com base naquilo que eu presenciei em 2022, tá? Em 2020, a gente teve um crescimento exponencial aqui do Python, então se destacou bastante, foi para 77%, mas o SQL também cresceu, 37%, e antes era 33%. Já em 2021, o Python ele foi a 84% e depois o SQL foi a 41%. Então reparem que ambos estão crescendo bastante. As duas linguagens mais importantes dentro da área de dados são essas duas definitivamente. E a gente vê que o C# ele passou o R, né, que antes também é uma linguagem voltada para poder fazer análise estatística, e ela perdeu participação. Provavelmente as pessoas que antigamente usavam R passaram a utilizar ali Python, tá? Porque é o que mais se assimila ali à linguagem. E em 2022, tá? Eu tenho percebido por muitas pessoas com quem eu conversei que de fato isso se reflete a realidade. Python em primeiro lugar e SQL em segundo lugar. Ambas são muito importantes e ambas são complementares. Inclusive, eu acredito que Python ele seja mais fácil de você conseguir compreender se você já tiver alguma noção de SQL, tá? E aí, aproveitando para dar um recadinho para vocês que estão assistindo aqui o vídeo, a gente tem uma plataforma com diversos cursos e temos cursos de dados de SQL e Python já disponíveis na plataforma. Lá tem bastante coisa legal para que você consiga entender um pouco de diversas tecnologias e esteja preparado no mercado nas principais tecnologias, em tecnologias que já estão provadas no tempo e que vão te fazer chegar mais perto do seu objetivo dentro da área de dados. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre a plataforma da Data Marketing, o link vai estar aqui na descrição. Quando acabar o vídeo, você clica lá e conheça a nossa plataforma. E o recadinho também para quem já faz parte da plataforma é que nesse mês agora que você está vendo esse vídeo, a gente vai disponibilizar
o curso de análise de dados e tratamento com pandas, tá? Então é um curso mais voltado para o Python, ele já está no forno para sair. Você que já faz parte da plataforma, automaticamente já vai aparecer no teu perfil assim que o curso for liberado, então fica de olho. Agora voltando aqui para o vídeo, a gente tem algumas tecnologias que já foram provadas no tempo. O Python, por exemplo, ele não vai sair de 84% para 40% de um ano para o outro, tá? Então fiquem com isso na cabeça. E é aquilo que eu sempre venho trazendo aqui no canal. Foquem muito em se desenvolver nessas duas linguagens de programação. Outra coisa interessante aqui também é que tipo de trabalho essas linguagens de programação elas te ajudam, né, a você conseguir. Pegando os dados aqui de 2021, tá? A gente tem algumas profissões, como Business Analyst, com analista de negócio, né, fazendo a tradução, onde a gente tem uma concentração muito grande. A gente tem uma correlação entre o cargo, né, o trabalho e a linguagem. Então, por exemplo, o Python ele está mais ascendente, né, vamos dizer assim, para todas essas profissões aqui. Então, além de você se desenvolver numa tecnologia que está em referência no mercado, olha quantos cargos você consegue ocupar. Então, a gente tem aqui DBA, analista de dados, engenheiro de dados, cientista de dados, desenvolvedor de relacionamento / advocacia. Esse aqui é um cargo que eu não tenho muito domínio, talvez seja algo mais fora do Brasil. Machine Learning, engenheiro de Machine Learning, Product Manager voltado para programas também. Nossa, tem muita coisa. Engenheiro de software, estatística, estudante, etc. E você vê que o Python está muito ascendente aqui. E aí, quando você vai para o SQL, você tem o SQL mais ascendente aqui dentro de DBA, dentro de analista de dados e dentro de engenheiro de dados e até mesmo cientista de dados. Esses aqui são os top carreiras ali para quem aprende SQL, tá? E se você for também trabalhar como gerente, né, futuramente, se desenvolvendo na carreira, você pode ir para a área de Product Manager, que também está com um percentual bem considerável, 41%, tá? E a gente vai vendo aqui outras ferramentas e vai vendo que esses cargos voltados para dados não são tão importantes de conhecimento, como por exemplo aqui Java. Você não vai ter pessoas de dados que têm conhecimento em Java, é muito difícil, tá? Então utilize essa tabelinha aqui também para vocês se guiarem e pensarem quais as profissões você pode seguir a partir do conhecimento que vocês tiverem nessas linguagens de programação. E um outro gráfico também que mostra a mesma informação é a mesma coisa aqui, né? Onde a gente tem o cargo e a gente tem a tecnologia. Então você vê aqui do SQL quais são os cargos que pega e o Python você vê que ele está pegando muito mais cargo. É a mesma informação, só que vista de forma diferente, tá? Falando agora da parte de recomendação para você trabalhar como um cientista de dados. O que um cientista de dados precisa aprender primeiro, tá? Então, se tivesse que passar uma recomendação do que um cientista de dados precisa aprender primeiro, é isso aqui que a gente tem. Quando a gente fala de primeira linguagem a ser aprendida, né, para trabalhar como cientista de dados, aqui eu não estou falando analista de dados, é cientista de dados. A bolinha preta que é 2021, que é o mais atual, a gente tem aqui 80% das pessoas recomendando começar pelo Python. Mais ou menos 10% aqui recomendando começar pelo SQL e mandando começar pelo R, tá? Então, sendo as outras linguagens aqui um pouco mais secundárias depois de você se desenvolver nessa. E repare que nos outros anos, 2018, 2019, 2020, o Python também ele era o mandatório ali, né? Era a primeira linguagem recomendada para poder se estudar. Então, essa pesquisa ela também mostra a importância da ordem das tecnologias, tá? Por mais que eu traga aqui para vocês que o SQL ele pode ser aprendido primeiro, é para você conseguir entender alguns conceitos de Python mais fáceis, tá? Mas se você for direto já para a área de cientista de dados, inclusive eu recomendo que você, antes de tentar virar um cientista de dados, se desenvolva como analista de dados, tá? E aí, por isso que é um pouco diferente, porque o analista de dados ele precisa começar com SQL. O cientista de dados ele precisa se desenvolver mais em Python, tá? Porque você tem parte de Machine Learning e dentro do SQL você não consegue rodar Machine Learning ali diretamente. Existe até uma forma de você conseguir fazer isso, mas não é uma forma tão trivial, vamos dizer assim, tão comum nas empresas. Tendência de Data Science e Machine Learning, tá? A maior IDE utilizada, 60% das pessoas escolheram o Jupyter Notebook como sendo uma plataforma. Eu gosto muito do Databricks e eu tenho visto esse movimento crescendo. O Databricks ele é um pouco mais novo, talvez por isso que ele não apareça ainda nessas pesquisas, mas eu destacaria Jupyter mais Databricks, tá? Sendo as duas principais IDEs para poder me desenvolver. O RStudio eu não utilizaria porque ele é muito mais específico. O VS Code também eu não utilizaria porque eu acho muito mais voltado para a parte de desenvolvimento.
ou se você já for avançado ali dentro da área de dados, tá? E aqui eles falam de quais IDEs você pode utilizar, ranqueada aqui, né? Jupyter, em primeiro lugar, RStudio, 2018, agora vamos voltar para 2021, Jupyter liderando ele com 62%, o VS Code, 38%, PyCharm, 28%, Tenho aqui outras informações, vê que o Databricks nem aparece, que em 2021 ele era muito pouco falado, agora ele está sendo muito falado. Inclusive, se vocês quiserem ver um vídeo sobre quais as melhores IDEs que a gente pode utilizar para poder desenvolver nossos códigos, comentem aqui que eu gravo um vídeo sobre isso, tá bom? Temos muitas opções e eu posso passar minha percepção sobre cada uma delas. E além do mais aqui, para poder armazenar o seu notebook, né, sua documentação, qual dessas ferramentas você utilizaria? Vamos olhar aqui já direto em 2021. A gente tem o Google Colab. O Google Colab ele é uma das ferramentas mais práticas, no meu ponto de vista, para você fazer a documentação de códigos e até você rodar também alguns estudos e compartilhar. Outra ferramenta é o próprio Kaggle, que é essa ferramenta que vocês estão vendo aqui. Depois a gente tem aqui o Google Cloud Notebooks, Google Cloud Data Lab, tem umas outras ferramentas aqui que não são tão representativas. E olha quem aparece aqui, Databricks Collaborative Notebooks. Então 2%. Aposto que esse valor cresceu bastante pelo que eu tenho visto de conteúdo, de pessoas e de empresas, tá? A gente tem mais alguns outros estudos falando sobre a parte de visualização de dados, quais as bibliotecas mais utilizadas. Então destaque aqui em 2021 para Matplotlib, Seaborn e PyPlot. Algumas dessas bibliotecas, eu não mudaria nada dessa ordem aqui para 2023, eu usaria exatamente essa, porque você vê que Matplotlib, Seaborn e PyPlot, elas são mesmo top 3, né, desde 2018. Então, a gente teve alguns lançamentos que foram acontecendo, mas elas são as principais ali e que se destacam até hoje, tá? Já na parte de Machine Learning também tem alguns tipos de algoritmos que a gente não vai entrar muito em detalhe por ser algo muito específico e muito mais complexo, e a gente acaba tendo uma visão bem ampla do que está sendo pedido dentro da área de dados e das expectativas para 2023. Embora a gente tenha esse estudo consolidado desses últimos 5 anos, 2022 vai ser consolidado ainda também, em breve, e aí a gente vai ter um estudo mais amplo, mas não deve ter nenhuma outra variação em relação aos top linguagens ou top ferramentas ali, com exceção do Databricks, que eu acho que vai ganhar um pouco de participação, mas ainda assim não vai passar o Jupyter Notebook, porque ele é historicamente ali a ferramenta mais utilizada para poder rodar os códigos em Python. E para você, fez sentido trazer esses dados de mercado, essa pesquisa? Você acha que faz sentido também tudo que eu trouxe aqui ou tem uma opinião diferente? Utilize aqui os comentários para você botar a sua opinião e também falar se você gostou desse vídeo. E além disso, curte aqui para poder entender que faz sentido gravar mais conteúdos como esse. E aquela sugestão de vídeo que eu mencionei para vocês, se vocês quiserem um vídeo falando sobre a parte de IDEs, quais as ferramentas utilizar, um comparativo entre elas, comenta aqui também que eu vou providenciar esse vídeo. Não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que tem interesse com a área de tecnologia e dados. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!